Fala galera, aqui é o professor Lucas Dias e vamos resolver agora uma questão sobre análise combinatória. Um assunto extremamente complexo para muita gente, porém é um assunto muito cobrado em concurso público, vestibulares e Enem. Fechou? Eu peguei uma questão que a princípio você lê e parece que é uma questão inocente, mas você vai perceber que ela traz alguns pegas que a gente precisa tomar cuidado. Então, dentro de cada tópico, eu vou recordando com você também a parte teórica, beleza? Vamos lá resolver essa questão. A questão ela diz o seguinte: quantos anagramas da palavra caderno não possuem as três vogais juntas? Primeira coisa que você precisa recordar, dentro da análise combinatória nós temos um tópico chamado de anagramas. O que vem a ser anagramas? Você vai poder colocar assim, ó, são palavras com ou sem sentido. Então, o que acontece? O que o problema está pedindo? Quantas palavras com ou sem sentido eu consigo formar com a palavra caderno? Pensa dessa forma. Então, foi dado para a gente a palavra caderno, e aí eu consigo entender que eu consigo formar uma quantidade de outras palavras que tem ou não sentido a partir da palavra caderno. Percebe? Muito bem. Só que o problema ele restringe mais. Ele diz assim, ó, que ele não quer, ó, que não possuem as três vogais juntas. Então imagine você confeccionando, construindo outras palavras a partir da palavra caderno, onde as vogais não fiquem juntas. Onde as três vogais não fiquem juntas, tá? O primeiro passo é o seguinte: nós vamos construir a quantidade de anagramas que eu consigo formar, independente de vogal, independente se elas estão juntas ou não. Nós vamos pensar o todo. Aí, como que você procede? Primeira coisa, a palavra que foi dada pra gente é uma palavra que não tem letras que se repetem, porque nós temos duas situações quando a gente trabalha o conceito de anagramas. Ele vai fornecer para a gente palavras que não têm letras que se repetem e palavras que têm letras que se repetem. E aí, para cada caso, nós temos um caminho. Então, nesse nosso exemplo, ele dá para a gente uma palavra que não tem letras que se repetem. É mais simples. Então, vamos lá. Eu estou diante da palavra caderno e eu sei que essa palavra ela possui 7 letras. Então, você vai pensar aqui comigo, ó. Deixa eu fazer aqui no canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Aí, para eu dar início à minha palavra, eu tenho um total de 7 letras. Eu posso dar início à minha palavra com a letra C, com a letra A, com a letra D, com a letra E, com a letra R, com a letra N ou com a letra O. Percebeu? Então eu tenho 7 opções para começar a minha palavra. Então eu venho aqui, ó, e coloco 7. Lembrando que quando eu trabalho com anagramas, eu não repito letras, tá certo? Então, a partir do momento que eu escolhi uma letra para dar início à minha palavra, eu não posso mais usá-la. Para essa próxima casa aqui, então, eu passo a ter um total de 6 opções. Vamos supor que eu escolhi a letra A. Eu não posso mais usar a letra A. Então, sobraram aqui para mim 6 outras letras. A partir do momento que eu escolhi mais uma letra aqui, eu não posso mais utilizá-la. Eu passo a ter 5. E assim sucessivamente. 3, 2, 1. O aluno que já domina um pouco mais essa matéria, estudou uma parte chamada de fatorial de um número. Nós vamos passar por aqui também. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que isso que nós encontramos aqui até o momento é a mesma coisa que 7 fatorial, correto? E quando você realiza essa conta, você vai perceber que o total vai dar 5.040. O que eu acabei de descobrir? Que a partir da palavra caderno, eu consigo formar um total de 5.040 novas palavras, com ou sem sentido. Então, Lucas, como assim? Eu vou pegar aqui, ó, se eu mudar a ordem do N e do O, eu acabo encontrando essa palavra aqui, ó, caderon, percebeu?
É uma palavra que não tem sentido. Eu mudei a ordem das duas últimas letras, mas eu consegui formar uma nova palavra. Com certeza, essa palavra que a gente formou aqui, ela faz parte de uma das 5.040. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente descobre a quantidade. Pronto. Só que o problema, ele coloca uma limitação. Ele não quer que as 3 vogais fiquem juntas. Só que a gente vai pensar o contrário. Nós vamos pensar com elas juntas. Como assim? Por exemplo, vou fazer aqui mais uma vez, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar as nossas vogais A, E e O. Vou colocar aqui juntas. A, E e O. Por que eu vou pensar o contrário? Porque com certeza eu vou fazer menos contas. Eu posso pensar do jeito que ele está falando, mas vai dar um trabalho gigantesco. Então eu preciso pensar o contrário, que com certeza a saída vai ser melhor. Então pensa comigo, você concorda que essas 3 vogais, elas podem estar juntas aqui? Mas você concorda comigo também que essas 3 vogais, elas podem estar juntas aqui, ó. Eu posso andar uma casa, concorda? E se eu ir pensando da mesma forma, ó, vai me acompanhando. Se eu pensar da mesma forma, as 3 vogais, eu andando mais uma casa, elas podem estar aqui. Vou fazer aqui, ó, passo a passo para que você entenda. Eu posso andar mais uma casa, por exemplo, aqui. E ainda eu posso andar mais uma casa, ó. É claro que tem aluno que já fez de forma mais rápida. Mas, ó, A, E e O, certinho? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pensar onde que A, E e O, que são as 3 vogais, podem ficar juntas. Elas podem ficar aqui, 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 aqui. É claro que eu sei que é aquilo que não pode acontecer, mas nós estamos pensando de forma contrária. Depois a gente vai tirar do total, vai sobrar justamente a pergunta do problema, entendeu? Então vamos lá. Para esse caso aqui, ó, eu já escolhi 3 letras, sobraram 4 para eu distribuir aqui. Então, para essa casa aqui, eu tenho um total de 4 opções. A partir do momento que eu escolhi uma, não posso mais usá-la. Ficou 3, 2, 1. Então, eu posso fazer a conta, só que eu quero te chamar a atenção a um outro detalhe. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Se eu multiplicar, eu vou encontrar 24 palavras. Qual é o detalhe que você precisa prestar muita atenção? Veja que eu coloquei as 3 vogais A, E, O, do jeito que está ali na palavra. Só que ele não fala em ordem. Ele não falou assim, que tem que ficar nessa ordem. Ele falou que elas não podem ficar juntas. E quando elas estão juntas, eu posso ter essa sequência. Eu posso ter início, por exemplo, com A, mas aqui seu O e o E, percebeu? Eu posso colocar a letra E aqui, ó, e aqui ficar AO. Então, eu tenho que pensar em todos os casos. Quando eu penso só aqui, ó, nessas 3 primeiras letras, me acompanha? Para dar início aqui, eu tenho 3 opções, A, E ou O. Aí, a partir do momento que eu escolhi uma, fica 2, fica uma. Ou seja, né, 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, então, vezes 6. Percebeu? Então aqui, ó, de novo, eu coloquei A, E, O, só que o problema fala que elas não podem ficar juntas. Ele não disse ordem. Então eu preciso pensar em todas as possibilidades, né? Eu posso começar com a letra A, E, O, ou começar com a letra A, O, E. Como assim, Lucas? Ainda não estou entendendo. Ó, A, E, O, A, O, E. Eu posso ter E, A, O, E, O, A. E eu posso ter O, A, E, O, E, A. Pronto. Para dar início à nossa sequência aqui, ó, eu tenho essas 6 opções de sequências. Percebeu? Por isso que eu estou multiplicando por 6. E aí, se você fizer essa conta, 24 vezes 6, aí se você tem dúvida, faz do lado. 6 vezes 4 é 24, vão 2.
12, 13, 14. Vai dar 144, certo? E aí o detalhe é o seguinte, em todos os casos vai ser a mesma coisa. Então aqui, ó, 144, 144, 144, 144, certo? E aí quantos casos nós temos? Nós temos 5. Então você vai fazer 144 vezes 5, 20 vão 2, 20, 21, 22, 5, 6, 7. Aí nós vamos encontrar um total de 720 palavras, onde as 3 vogais estão juntas. Percebeu? Nós encontramos o total de palavras em que as 3 vogais estão juntas. E não é isso que ele pergunta, tá? Então, o que acontece? O que nós temos que fazer? Nós já temos o total. Então, eu vou pegar aqui, ó, 5.040, que é o total, e eu vou excluir o que não pode, que é o que nós encontramos, menos 720. Então, vamos lá, ó. 0, 4 menos 2 é 2, 10 menos 7 é 3, e aqui sobrou 1. Ou seja, o total de palavras que a gente consegue formar a partir da palavra caderno, onde as 3 vogais não estão juntas, é de 4.320 palavras. Entendeu? Veja então